Alô amigos do Fora Educa, Ensino Corporativo e Acadêmico. O nosso endereço eletrônico é www.foreduca.com.br. Não esqueçam que um For Educa é com número 4 Educa. Vamos para essa primeira aula que a gente vai falar sobre gestão de operações. Meu nome é professor Leonardo Ficheiro e vocês podem encontrar as informações lá no nosso site. Bem, o que é gestão de operações? É a evolução da administração de produção que tratava somente de manufatura e sistemas de industrialização para produtos. Quer dizer, antigamente o estudo maior é em cima da produção, porque a produção representava 70% dos recursos de mão de obra e até mesmo dos PIBs dos países. Com a automatização, desde a época do Ford, lá que era mecanizada até hoje, que é uma mecanização bem mais sofisticada, com robótica, etc. e tal, e também a terceirização, o crescimento enorme da área de serviços, principalmente em alguns departamentos de empresas. Existem empresas hoje que são totalmente terceirizadas, mesmo as indústrias. A fabricação do produto delas também é terceirizada. Então, o que aconteceu? Cresceu drasticamente essa área de serviços. O conjunto integrado de ações de planejamento, execução e controle das atividades operacionais, o que seria o planejamento, execução e controle? Exatamente a gestão. Elas são necessárias para se obter o que? Um produto ou serviço. Então, esse conjunto integrado é a gestão, e as operações são as atividades exatamente para se obter um produto ou serviço. O que faz um gerente de operações? Ele procura criar estruturas e regras de decisão que permitam ao sistema implementar os produtos e serviços com desempenho de acordo com o esperado, ou melhor que o esperado seria o importante. Então essa performance é fundamental para a gestão de operações. Vamos falar agora um pouco da história. Da onde nasceu, como nasceu as operações ou como nasceu a produção? Na verdade, se a gente olhar aquela primeira foto aqui, o que acontece? Vem desde a época do homem de Neandertal, o Homo erectus, né? E até hoje o Homo sapiens utiliza. Então, mesmo nesses primórdios, se a gente pegar, por exemplo, os artesãos da época, né, os pré-históricos, o que eles faziam? Eles derrubavam as árvores, por exemplo, tiravam um pedaço de uma árvore, de uma pedra, lixavam, colocavam no formato adequado para utilizar isso como uma arma, como uma ferramenta, como uma armadilha, né? Mas teve obras muito mais sofisticadas mesmo na antiguidade. Um exemplo é as pirâmides do Egito, que também são extremamente sofisticadas. Você não consegue passar uma folha de papel entre as pedras. Essas mesmas pedras foram carregadas de distâncias longínquas, 800 quilômetros, com a tecnologia, não tinha caminhão, não tinha nada disso, né? Imaginem só como é que eles fizeram isso. Até hoje é uma incógnita. O Partenon grego, a Muralha da China, que é uma única obra que é vista a partir da Lua, quer dizer, na Lua você consegue enxergar a olho nu a Muralha da China. Se a gente falar da América, tem os Moais na Ilha de Páscoa, tem também as pirâmides dos Maias, dos Incas na América Central e do Sul. Quer dizer, tem muita coisa que foi feita, né? Isso é um pequeno exemplo do que existiu. Mas a revolução formal, quer dizer, de uma forma mais sistemática, mais estudada, nasceu na Revolução Industrial da Inglaterra nos anos de 1700, no século XVIII. E com o motor a vapor que foi inventado por James Watt, que forneceu a força matriz para as fábricas, estimulou a invenção, outras invenções, né? Alavancou a criatividade humana para criar novos produtos e serviços. O livro Adam Smith, né, A Riqueza das Nações, avaliava os benefícios econômicos da divisão de trabalho. O que seria essa divisão de trabalho? Seria tudo aquilo que eu falei, ao contrário do que os artesãos, né? Os artesãos eles faziam todos os processos, até mesmo a venda.
Só que ele dizia o seguinte, seria muito mais econômico, muito mais barato, precisaria de muito menos treinamento se cada um, então teria pessoal especializado em derrubar as árvores na floresta, teria outro pessoal que cortaria a árvore, teria outra pessoa que lixaria, outra pessoa que furaria, outra pessoa que venderia. Então a divisão do trabalho gera efetivamente uma economia de escala. Um outro fator importante foi em 1790, Eli Whitney, que desenvolveu o conceito de peças intercambiáveis. Elas nasceram com as armas, fuzis, para falar a verdade. E evoluiu para o que a gente conhece hoje. Hoje você pode trocar peças de computador facilmente, você pode bater o carro, amassou um para-choque, você pode trocar esse para-choque. Troca de pneus, troca de muitas peças, porque elas são exatamente intercambiáveis. Como é que era antes? Se quebrasse a roda da minha carroça, o que eu teria que fazer? Levar para um ferreiro, ele iria avaliar, ia ter que arrumar uma roda específica para aquela, porque ela tinha características, dimensões bem dela mesma, quer dizer, são únicas, eram únicas, né? Hoje já não. Bem, a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, mas ela migrou rapidamente para os Estados Unidos e de lá a indústria têxtil foi o que se desenvolveu, como vocês também podem ver nessa foto aqui, né? Bem, no século XIX veio a segunda Revolução Industrial, e essa segunda Revolução Industrial, o que ela fez? Ela trouxe o motor a gasolina e a eletricidade, e com isso alavancou mais ainda essa revolução. Então, o motor a gasolina e a eletricidade, junto com o aço, que também foi outro produto dessa segunda fase da revolução, alavancou muito os negócios. Temos aqui quem? Frederick Taylor, conhecido pai da administração científica. E o seu sistema, ele se baseava no quê? Ele se baseava na habilidade, na força e na aprendizagem de determinados funcionários. Então isso era focado para cada funcionário, para cada trabalhador. A cronoanálise que a gente conhece até hoje, elas eram usadas para definir o que? A produção padrão por trabalhador e, consequentemente, o custo padrão para determinados produtos. Outra coisa fundamental foi o que? A especificação de materiais, né? Quando o pessoal ia lá na floresta, derrubavam algumas árvores, algumas eles sabiam que funcionavam, outras não. Com a especificação de materiais, era madeira específica, às vezes até de locais específicos, de formas específicas e temperatura, e tudo isso é levado em conta na especificação de materiais. Outra coisa, os métodos de trabalho e os roteiros de fabricação. O que é o roteiro de fabricação? São exatamente as atividades que a gente desenvolve para construir ou para montar determinado produto ou até mesmo serviço. E a supervisão deixou de ser aquela evolução natural de um operário que tinha uma boa performance para ser uma pessoa específica, com suas habilidades selecionadas a partir das necessidades de liderança ou de relacionamento com as pessoas. As operações da Ford Company começou com a fabricação do modelo T. Esse modelo T ele era um projeto de produtos extremamente padronizado. Produção em massa, quer dizer, não era mais um veículo, eram N veículos. Baixos custos de manufatura, principalmente a redução drástica da mão de obra. Antigamente, para se fazer um automóvel, para cada veículo eram 800 horas. E isso caiu drasticamente para a redução, baixou enormemente os custos. Aumentou um pouco na área de capital, na área de compra de equipamentos, né, que são as linhas de produção, as linhas de montagem mecanizada que a gente está falando agora. Então ele criou esse conceito de linha de montagens mecanizadas. E a especialização do trabalho. Aí vocês podem ver exatamente o Carlitos aqui, né? E o Carlitos é uma sátira naquele filme Tempos Modernos, exatamente dessa exagerada especialização do trabalho que o Ford criou. Quando a gente falou em produtos padronizados, o produto era tão padronizado que até as cores do Ford T tinham que ser exatamente pretas. Outra coisa, aquela ideia do Whitney foi usada amplamente, peças intercambiáveis. Então tudo isso
né, levou uma alavancagem da produção e das operações no ambiente mundial. Bem, vamos falar agora do behaviorismo e das relações humanas. Nessa época dos anos de 1927 a 1932, o que houve? Pesquisadores numa fábrica perceberam que fatores humanos estavam afetando a produção das indústrias locais. Então esses pesquisadores e executivos reconheceram que fatores psicológicos e sociológicos também afetam a produção. Eles variavam a iluminação pensando que isso afetava a produção, e eles descobriram que, na verdade, o que era mais importante para os funcionários era a presença dos pesquisadores e mesmo a presença dos diretores no momento em que eles estavam fazendo essa pesquisa, e não a iluminação, que foi o foco inicial do trabalho. Alguns conceitos, como do lado a gente tem a pirâmide de Maslow e os fatores higiênicos motivacionais de Herzberg, foram fundamentais para isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, grandes quantidades de recursos, como pessoas, suprimentos e equipamentos, foram empregados nessa Segunda Guerra. E daí nasceu a pesquisa operacional, que seria o quê? É o ramo interdisciplinar que trata de modelos matemáticos, de estatísticas, de algoritmos, de computação, né, utilização sistemática da computação para ajudar na tomada de decisão. Então isso foi fundamental para a pesquisa operacional. Quando acabou a Segunda Guerra, esses militares e pesquisadores eles foram para onde? Eles foram trabalhar nas indústrias, para o próprio governo, nas universidades e, consequentemente, nas consultorias. A revolução dos serviços. Como a gente disse na primeira parte, a criação, quando a gente falou de terceirização, a criação de organizações voltadas aos serviços cresceram drasticamente depois da Segunda Guerra Mundial. Para vocês verem quanto cresceu, atualmente quase 80% dos empregados americanos trabalham na área de serviços, representando mais de 77% do PIB, isso já no ano de 2009 e 2010. No Brasil também está crescendo drasticamente e já está mais de 60% desse setor que é chamado de setor terciário. Vamos falar agora da última revolução, que é a revolução da tecnologia da informação principalmente. Crescimento explosivo das tecnologias de comunicação e informática. Isso é chamado nem só de TI, mas de TIC, TIC. Por quê? Tecnologia da informação e comunicação. Existe um fácil acesso à informação e à disponibilização de cada vez mais informação, né? A gente põe uma pesquisa lá no Google e recebe o quê? 15 mil, 20 mil, às vezes até 1 milhão sobre aquele determinado assunto. É muita informação. Se a gente falar em alguns softwares, tais como o ERP, o que é o ERP? A gente tem aqui um exemplo que é o SAP. O SAP é um tipo específico de ERP. O ERP é um sistema que atende a todas as funções de uma determinada empresa de uma forma integrada, utilizando o mesmo banco de dados. Business to business, empresa para empresa, e também com o consumidor final, como os sites que a gente conhece, americanas.com, o Foreduca, por exemplo. E o CRM, que é o relacionamento com o cliente de uma forma automatizada. As empresas que têm isso, elas conseguem te dar uma resposta muito mais rápida, elas conseguem, infelizmente aqui no Brasil isso não é muito utilizado. Mas também hoje a gente usa a internet no celular, nos tablets, né, como o iPad, como o Galaxy, e logicamente nos PCs, notebooks que a gente usa hoje. Com isso a gente obtém o quê? Resultados mais rápidos, melhores decisões, independente do local. Hoje, se você está conversando com uma pessoa que está na casa ao lado, na loja ao lado, ou se ela está no outro lado do mundo, não faz muita diferença em relação a isso. E também os custos caíram drasticamente. É só ver no setor bancário que uma transação no caixa, não no caixa eletrônico, mas dentro do banco, custa na ordem de R$10. Se a gente falar do caixa eletrônico, isso já cai drasticamente para 50 centavos. E se a gente fizer
por internet, como a gente está acostumado a fazer, né, isso cai para 1 centavo, 3 centavos. Nós somos os digitadores, não precisa ter local físico para isso. Então o custo cai drasticamente. É por isso que os bancos não nos querem dentro das agências, né?